O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Viva! Estamos a gravar a 9 de maio de 2020 e este é o Poder Público. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá, viva! A São José Almeida. Olá. E o Luciano Alvarez. Bom dia, com uma saudação muito especial à nossa Ana, que está de volta ao nosso podcast, a nossa querida Ana. Beijinho. É um prazer, é enorme prazer. Esta semana ficou marcada por 850 milhões, o valor do novo empréstimo do Estado ao novo banco, que aconteceu sem o conhecimento do Primeiro-Ministro, que prometera várias vezes que só haveria nova transferência depois de concluída a auditoria ao novo banco anunciada pelo Ministério das Finanças em março de 2019. Na frente Covid-19, o país entrou num gradual desconfinamento e as águas da política agitaram-se. O CDS propôs no Parlamento uma comissão eventual de acompanhamento às compras urgentes de material médico. E os próprios bispos entraram em rota de colisão com o governo por causa das celebrações do 13 de maio que acontecem já na próxima semana. Vamos começar pelo novo banco, vamos, se calhar pela primeira vez em muitas semanas, começar por um assunto que não é propriamente Covid. Ana, António Costa prometeu o que não podia ter prometido ao dizer que não ia haver nova injeção de capital antes da auditoria estar pronta. Pergunto isto porque o Mourinho Félix veio ontem dizer que esta transferência estava prevista no contrato entre o novo banco e o Fundo de Resolução, dizendo que era previsível e que era normal que viesse a acontecer. Sim, isso de facto é uma coisa muito complexa, porque o António Costa prometeu o que não devia ter prometido, já que havia uma promessa anterior, mas ou foi levado por algum ímpeto do momento, quando prometeu, mas ao repetir hoje, portanto, ele tinha aquela estratégia política, que era esperar pela auditoria, porque, ok, ele podia ter prometido isso antes, como prometeu, mas também já tinha prometido que ia injetar os milhões. Agora, ao repetir aquilo, e tudo isto é uma coisa que não se percebe. Percebe-se que o Primeiro-Ministro esteja de cabeça perdida com o Covid. Quando digo cabeça perdida, eu acho que ele tem tido um excelente performance em toda esta crise, uma das maiores que estamos seguramente a viver no país. Mas deixou o resto à balda, ou melhor, ignorou o resto, não fala com o Centeno, deixou de falar com o Centeno. Eu acho que isto não se entende, de facto, o que é que se passou. Deixou a equipa de finanças, tomou aquela decisão da auditoria sem falar com o Centeno e com o Mourinho Félix primeiro. Eu acho que há ainda algo para perceber disto. Claro que todos percebemos que é humano, que uma pessoa de vez em quando, para usar uma linguagem que todos nós entendemos, passa-se. Ou seja, às vezes há desencontros entre as pessoas, às vezes nós dizemos coisas que não queremos dizer, mas aqui parece-me que há um problema qualquer mais fundo, que eu infelizmente não sei qual é, quer dizer, nós todos, se soubéssemos, teríamos imediatamente escrito, mas há aqui um problema de desencontro. Eu não percebo porque é que o Costa toma a posição de querer a auditoria, de querer submeter primeiro a auditoria antes de fazer a transferência e depois as finanças agem por sua conta e risco. É assim, nós temos um exemplo que é talvez um exemplo, enfim, catatónico da história da democracia portuguesa. Acho que todos nos lembramos daquele ano terrível em que foi chamada a Troika, e se nos lembramos todos bem, a Troika é chamada porque o Teixeira dos Santos se passa e faz uma declaração ao Jornal de Negócios. Portanto, quem chama a Troika, eu acho que é a Helena Garrido, que acho que é quem assinava essa notícia. Aquilo é totalmente absurdo. O Teixeira dos Santos está passado porque o Sócrates não quer chamar o FMI, não quer recorrer, e então faz uma declaração de propósito, não foi, como é óbvio, faz uma declaração a chamar a Troika.
Portanto, o Sócrates, ao fim dessa tarde, lembramos desse dia terrível, terrível, enfim, para quem acha que isto foi tudo muito mal, o Sócrates acaba a chamar a Troika. Mas, portanto, é assim o precedente que eu tenho de desautorização de um primeiro-ministro absolutamente grave num assunto absolutamente delicado. Não entendo o que se passa. Estás a dizer que achas que há um problema entre António Costa e o seu Ministro das Finanças, é isso? Eu acho que há. Eu acho que há. Até nos podemos questionar se o Centeno terá feito isto de propósito para arranjar uma chatice para se ir embora mais facilmente, não é? Mas de facto o Costa já tinha prometido que isto ia. Eu posso esclarecer uma coisa, eu hoje faço uma notícia a propósito disso, depois de falar com membros do governo, cujo nome não vou dizer, mas que são membros do governo. E o que me explicaram é que o processo, esta injeção de capital que estava, como foi já aqui dito, previsto no contrato inicial com o Fundo de Resolução, de intervenção do Fundo de Resolução no novo banco. Portanto, estas injeções anuais de capital têm umas auditorias prévias, obrigatórias, feitas por 3 entidades diferentes. E o que me explicaram é que isto é automático, essas auditorias foram feitas e, portanto, o mecanismo, no último dia do prazo, o Ministério das Finanças avança com aquilo, porque aquilo é um compromisso que está na lei, foi assim que foi feito e pronto. E que António Costa, quando terá dito que o dinheiro não ia sem auditoria, ele estava a referir-se a estas auditorias prévias e não à auditoria posterior, que desde o ano passado tem que ser feita por imposição do Parlamento, à forma como a injeção de capital a cada ano é depois utilizada. E é essa auditoria do Banco de Portugal que está atrasada. Portanto, o que é que aqui houve? Por um lado, houve falta de comunicação, porque o Ministério das Finanças processou o dinheiro automaticamente e não o disse ao Primeiro-Ministro. Eu concordo que é uma falta de comunicação complicada, porque o Primeiro-Ministro foi para o debate com as suas fichinhas sobre o estado do país a achar que o dinheiro ainda não tinha sido injetado. Pronto, o Primeiro-Ministro não tem que saber as datas de cor, é que cada ano é injetado o dinheiro. Por outro lado, e isto é uma descoordenação complicada, porque o Mário Centeno também não sabia, ou então nessa manhã houve um Conselho de Ministros, era de bom senso, tivesse chamado a atenção a António Costa, porque estamos a falar de muito dinheiro, não é? E que tivesse comunicado. Portanto, por um lado há esta falta de comunicação, ou interna dentro do Ministério das Finanças para o Ministro, ou do Ministro com o Primeiro-Ministro. Depois há outro problema de comunicação, segundo me explicaram, que é que António Costa e Catarina Martins estavam a falar de auditorias diferentes. Enquanto a Catarina Martins queria saber e queria que só fosse a nova injeção de capital dada depois da auditoria do Banco de Portugal estar concluída e que está atrasada, creio que em 2 meses, e o Costa estaria a falar das fiscalizações das auditorias prévias de fiscalização. De qualquer maneira, é de facto demasiados problemas de comunicação ao mesmo tempo centrados num Primeiro-Ministro, não é? Com o seu Ministro das Finanças e com o Ministério das Finanças e com uma líder de um partido de oposição e de facto quer dizer correu mal. É uma daquelas coisas que eu penso que vai ficar colada a António Costa. Eu não acho que a desculpa de ele estar muito concentrado na crise e a gerir a crise que justifiquem esta falta de comunicação, e acho que isto é uma questão grave para a imagem do governo. Ele está muito mal na fotografia, quem está mal na fotografia é o António Costa. Isso não há dúvida. Luciano, o António Costa ligou a Catarina Martins, soubemos através da própria líder do Bloco de Esquerda, a pedir desculpa por lhe ter dado uma informação errada no Parlamento, quando foi questionado por ela sobre o novo empréstimo. Mas António Costa não deve também explicar ao país
Claro que deve, não é? Quer dizer, a São José hoje faz uma notícia muito completa sobre isso, mas ele devia dar uma explicação ao país, devia explicar exatamente o que é que se passou, não é? Porque sabe, de facto, António Costa saiu muito mal na fotografia, ficou muito mal na fotografia pela primeira vez desde que começou esta crise, esta pandemia, não é? Ele sai mal na fotografia, sai muito mal na fotografia. Então devia explicar ao país. E para uma das muitas. Ele dá quase uma entrevista diária, presta declarações aos jornalistas todos os dias. Devia aproveitar uma oportunidade dessas para explicar o que é que de facto aconteceu, não é? Pode ser que ainda aconteça nas próximas horas. Sim, oportunidades não lhe faltam, não é? Luciano, deixa-me só fazer-te outra questão. O novo banco foi realmente o primeiro dossiê fraturante na geringonça no início da anterior legislatura e continua a sê-lo. Catarina Martins, o Bloco de Esquerda, não digo em todos os debates quinzenais, mas o Bloco de Esquerda mantém sempre na agenda esta questão do novo banco. E crees que isto pode, quer dizer, pode complicar a relação dos dois antigos parceiros de acordos de governo? Vai continuar na agenda para o Bloco de Esquerda, certamente, não vai largar tudo isto, ainda por cima agora, depois de, entre aspas, esta vitória conseguiu. Mas já não é só o Bloco de Esquerda, esta semana teve um inesperado aliado, o Bloco de Esquerda, foi o Rui Rio, praticamente veio assumir as mesmas posições que o Bloco de Esquerda assumiu. Portanto, o novo banco vai continuar a perseguir o António Costa, e não é só o Bloco de Esquerda, vai ter vários aliados nisso, o Bloco de Esquerda, até os mais inesperados, como o Rui Rio esta semana, que teve exatamente a mesma posição que o Bloco de Esquerda teve. Não se mete mais dinheiro no novo banco, ponto final, parágrafo. Disse Rui Rio. Portanto, esta questão vai continuar em cima da mesa e António Costa vai ter que lidar com ela. Mas essa posição é um bocadinho insustentável, ou é completamente insustentável, porque há um acordo assinado que está na base da fundação do novo banco para salvar o antigo BES, que é lei e que prevê estas injeções anuais de capital. Também, Sérgio, tens toda a razão, mas a verdade é que os partidos começam também a desconfinar politicamente, não é? Isso foi absolutamente notório no debate quinzenal desta semana. E, portanto, o António Costa vai ter que lidar com mais assuntos sem ser a pandemia da Covid-19. E foi notório esta semana no Parlamento que os partidos estão também a desconfinar politicamente e a deixar este acordo de paz, entre aspas, que tinham, não vamos abrandar a luta política enquanto isto durar. Os partidos estão a desconfinar também. Viu-se esta semana o Rui Rio com a TAP, onde Costa saiu bem, aí é muito bem preparado, não é? Mas a política está a regressar, gradualmente está a regressar à primeira linha, a par do Covid-19. Isso ficou plenamente claro no debate quinzenal desta semana. Não? Nesse debate quinzenal surgiu também uma proposta de se constituir uma comissão eventual de acompanhamento à pandemia, que foi defendida pelo CDS e que, por causa das compras de material de saúde, foi isso que motivou esta ideia e esta proposta do CDS. São José, achas útil mais uma comissão eventual de acompanhamento? Eu acho sempre útil quando o Parlamento exerce a sua função de fiscalização da governação e da ação do governo. Agora, o que eu achei muito estranho é o tom em que Telmo Correia falou, porque é importante, retomaram a iniciativa política, condicionam o PSD e o seu líder Rui Rio, mas eu acho estranho que um líder parlamentar com a experiência de Telmo Correia e que teve o cuidado de propor uma comissão eventual de acompanhamento e não falar em comissão de inquérito, não tenha tido o mesmo cuidado ao levantar a suspeição de falta de transparência nos negócios. Aliás, na sequência de uma entrevista que Rui Rio deu na quarta-feira, em que também se mostrou muito preocupado, porque nas compras de máscaras cirúrgicas e de outro material médico para os hospitais e para o Serviço Nacional de Saúde, ter havido privilégio de amigos. Ora, o que está em causa são ajustes diretos, contratos por ajustes diretos, feitos depois do governo ter aligeirado a lei dos ajustes diretos para facilitar a urgência das compras. Na sequência de uma orientação aprovada pela Comissão Europeia
que recomendava que os governos dos Estados-membros fizessem estas compras de material médico por ajuste direto, porque, como é óbvio, abrirmos um concurso público, tinham sido contaminados muitíssimos médicos, não é? Os médicos precisavam de proteção, e não é só a questão da proteção dos médicos. Aqui em causa está também a compra dos ventiladores, que foi atrapalhada, e tem sido o caos selvagem que tem sido os negócios que a China está a fazer, e o dinheiro que está a ganhar, e a concorrência entre países para comprar ventiladores. Portanto, estas compras foram feitas, é evidente, como nós noticiámos, com preços dispares. Agora, dizer que isto é privilegiar amigos, não, porque as sociedades, as empresas que normalmente vendem material médico ao Serviço Nacional de Saúde, aqui o Serviço Nacional de Saúde recorreu, além do Estado fazer outras compras diretas na China, essas empresas laboram no setor normalmente, e, portanto, se há disparidade de preços, tem a ver com a concorrência no mercado internacional. O mercado a falar. Durante os primeiros meses. E acho triste que, de repente, se venha lançar suspeição sem provas, porque quando o Rui Rio fala de privilégios a amigos, ele está com certeza a querer referir-se, ele devia ter explicado isso, se era isso que estava a falar, ao facto de uma das empresas que vendeu máscaras cirúrgicas ao CNS e ao Ministério da Saúde foi de João Cordeiro, o antigo presidente da Associação das Farmácias, que foi candidato do PS à Câmara de Cascais no passado. Mas ele não é um amigo do governo, quer dizer, pôr esta coisa assim é um bocado absurdo, porque a empresa de João Cordeiro já trabalhava com o Estado antes. E João Cordeiro, se foi candidato e se foi amigo do PS, ou foi próximo do PS, não foi com esta direção do PS, foi com António José Seguro, cuja mulher, aliás, fazia parte da direção da Associação Nacional de Farmácias, creio, na liderança de João Cordeiro. Portanto, se Rui queria atacar o PS por causa de João Cordeiro fazer uma coisa que já fazia antes, saiu-se mal, porque é ridícula a acusação, porque, quer dizer, estas coisas são muito sérias. Estava em causa a vida das pessoas, estava em causa abastecer o Serviço Nacional de Saúde para que, de facto, a estratégia seguida pelo Governo, com o aconselhamento da Direção-Geral de Saúde, resultasse como resultou, não é? Agora, deixa-me só acrescentar um dado, então. Também há aqui outra questão, que é um ajuste direto a um ex-sócio do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, que é responsável pela Zona Centro, aquela distribuição em que o governo decidiu dividir o país por 5 secretários de Estado, escolhendo-os em função da sua relação a cada uma das zonas. E houve uma notícia esta semana de que uma das empresas a quem o Estado fez o ajuste direto era do ex-sócio de João Paulo Rebelo. Depois de João Paulo Rebelo ter escrito uma carta aos autarcas a aconselharem a comprar essa empresa. Pronto, mas diga-me uma coisa, foi uma compra de quê? Estamos a falar também de máscaras, é? Estamos a falar de equipamento de proteção. É? E é um ajuste direto para uma compra urgente que tem um prazo de 8 meses para entrega, só em janeiro do próximo ano. Mas aí é um caso diferente. Aí claramente houve uma intervenção do secretário de Estado para aconselhar a compra a um ex-sócio. Grave. Não é. Diz, Luciano. Grave. É um caso grave, é um caso muito grave. E mais uma vez, aqui, o Primeiro-Ministro devia dar explicações e não dizer que já compraram, como disse esta semana na Assembleia da República, que já compraram equipamentos a centenas e centenas de empresas. É verdade. Mas nós aqui temos um caso, um secretário de Estado, que enviou uma carta aos autarcas da região centro a dizer: comprem esta empresa. E a empresa, por acaso, era do antigo sócio dele. Quando ainda por cima há outra. Aí é claro que há favorecimento. Já houve outras suspeitas de João Paulo Rebelo também tentar influenciar autarquias e empresas públicas para contratar familiares dele, como aqui há uns dias o Porto Canal denunciou. Não é?
Portanto, o Primeiro-Ministro ia dar uma explicação. E porque nestes tempos que estamos a viver, a transparência tem que ser máxima. Máxima. Não pode haver qualquer suspeita, não pode haver nada escondido. As pessoas têm que saber o que se está a passar. E este caso é gravíssimo. E o secretário de Estado devia ser demitido. António Costa foi também questionado sobre isso no Pois Parlamento esta foi. semana E e veio disse que dizer- continuava a manter a confiança nele. Pois. Não é? Sim, tem que haver uma explicação. Não há uma explicação, não há qualquer explicação. Bem, isto é insustentável. Quer dizer, a pandemia ou pandemia somos um Estado de Direito, não é? Com regras. Ana, estamos no desconfinamento político, Estamos completamente. claramente, aliás, pelo que se vê por este programa, estamos no desconfinamento político. É a primeira vez que estamos... O novo normal já é o velho normal, nomeadamente a sugerir empresas de amigos para fazer compras. É gravíssimo, é gravíssimo. Vivemos tempos em que a transparência tem que ser absoluta. Não podem acontecer casos destes. E quando acontece, aí tem que ser resolvido de imediato. E a comissão, Ana, a comissão eventual de acompanhamento, também achas que é útil ou isto faz parte do arremesso político, uma arma de arremesso político? Eu não concordo nada, mesmo nada, de que as comissões de inquérito sejam encaradas... Não é inquérito, não é inquérito. Desculpa, acompanhamento, mas também as de inquérito, deixa-me continuar a frase, tanto as comissões de acompanhamento como as de inquérito sejam consideradas armas de arremesso político. Para já, porque o arremesso político é política e é legítimo e é bom e o Parlamento está lá para vigiar o governo. Para vigiar o governo, ou para avaliar e fiscalizar. Agora, portanto, acho muito bem que venham todas as comissões, venha a Comissão de Acompanhamento, acho que nesta altura, nomeadamente com os casos que há em cima da mesa, com o caso que há em cima da mesa, mais justifica, porque quando o Parlamento é ativo, também temos um melhor governo, e isso deve ser visto exatamente assim. E acho muito bem que venha a Comissão de Acompanhamento e as comissões de inquérito, que tiveram muito má fama durante muito tempo, décadas, na nossa democracia, até porque funcionavam mal, depois muitas vezes as conclusões eram aprovadas como eram aprovadas e continuam a ser pela maioria, mas havia às vezes um olhar cego àquilo que se tinha sido dito lá. Eu acho que nos últimos anos vieram a ganhar terreno, talvez desde a famosa Comissão do BES. Comissão do BES, exato. Vieram a ganhar, quer dizer, eu acho que a própria opinião pública percebe ganha com um Parlamento mais fiscalizador e mais atuante. E pronto, acho muito bem. E por cima estamos a falar de milhões e milhões de euros, estamos a viver momentos de urgência, é preciso comprar equipamento de todo o género, os preços estão sempre a variar, e é nestes climas que surge a pequena e a grande corrupção, que surge o pequeno favor, o amigo que tem para vender, o amigo... portanto, acho muito bem que surgir. Continuando na Covid-19, chegamos a Fátima. São José, sendo indireto ao assunto, a Conferência Episcopal teve mais bom senso que a DGS ou o Governo ao cancelar comemorações do 13 de maio com peregrinos? A Conferência Episcopal declarou isso, ou seja, nem foi em acordo com a Conferência Episcopal, o Bispo de Leiria Fátima declarou logo em março, numa entrevista à Rádio Renascença, que não ia haver celebrações de Fátima. E a Conferência Episcopal e o Bispo de Leiria Fátima têm atuado de acordo com o que são as orientações do Papa Francisco, que tem feito todas as celebrações. Portanto, a Igreja Católica não tem... Eu recordo que a Igreja Católica Portuguesa suspendeu as missas presenciais ainda antes do estado de emergência, ainda antes do governo fechar as escolas, ainda antes de tudo, foram os primeiros a agir na sequência das orientações que receberam da Santa Sé. E, portanto, estas negociações foram tidas, estas conversações entre o governo, entre o primeiro-ministro e o cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e entre a Conferência Episcopal e a Direção-Geral de Saúde e o governo, através da figura do secretário de Estado adjunto, do primeiro-ministro Tiago Antunes, e, de facto, a Igreja Católica está a ser mais radical até do que são as regras, até onde o governo pode ir, porque o governo não pode proibir celebrações por si, desde que respeitem as normas que são para todos, não é?
mas estão a ser mais cautelosos. E eu creio que a Igreja Católica tem noção exata. Eu acho que aqui não pode haver paralelos, por exemplo, com o 1º de Maio. O 1º de Maio foi uma encenação de poder na rua, foi uma manifestação de poder e uma conquista da rua pelo PCP através da CGTP. Mas os dirigentes sindicais que encheram a Alameda com aquela coreografia são dirigentes sindicais de uma organização muito estruturada e muito organizada e muito disciplinada, que é a CGTP. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheci durante a minha infância e adolescência Fátima e o fenómeno de Fátima. Pronto, os meus pais eram devotos de Fátima até ao ponto de irem em março e em outubro. Pronto. E aquilo é um fenómeno de emoção de massas, para já é a maior concentração de pessoas que se realiza em Portugal anualmente. E não é possível racionalizar as celebrações de Fátima. As pessoas não conseguem. Não é só a questão dos peregrinos, é de todos os devotos que vão, porque a questão que está proibido não é só as peregrinações, está proibida a entrada no santuário. E está proibida pela própria Igreja Católica, que não quis arriscar, porque tem noção exata da dimensão emocional que naqueles momentos se vivem, não é? Uhum. E, portanto, agiu muito bem, ultrapassou até o que são as normas nacionais para o que quer que seja, não é? Vão organizar uma celebração, com certeza, transmitida pelas televisões, com certeza, mas vão fazer, no fundo, a reprodução do que o Papa fez na Páscoa. Para mim, foi impressionante ver a Via Sacra recriada na Praça de São Pedro na Sexta-feira Santa, com o Papa sozinho a celebrar a missa, não é? É um dos momentos mais... Eu não sou católica, sou ateia, mas tenho um enorme respeito por quem acredita numa religião, por quem tem fé, seja qual for a religião. E, portanto, acho que a Igreja Católica Portuguesa e a Conferência Episcopal e o Cardeal Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal agiram muitíssimo bem, estão a agir muitíssimo bem, e estou convencida que é possível que haja pessoas que ainda vão tentar ir a Fátima. Mas também agora compete à GNR controlar a situação. E sim, já estão no terreno, já estão no terreno. Sim, e hoje as televisões já mostraram poucas pessoas, mas algumas pessoas a caminho de Fátima. Aquilo é um fenómeno de devoção que é único, de facto. Fátima é um fenómeno de massas único. Ana. Sim. Fizeram bem. Ana, não, eu ia perguntar mas no meio de tudo, tanto a Ministra da Saúde como a Diretora-Geral de Saúde, no dia a seguir, vieram admitir que, por questões sanitárias, não haveria problema se o Bispo Leiria Fátima quisesse adotar outro tipo de modelo. Eu acho que eu já não percebo, eu já deixei de perceber aqui isto. Não é para perceber. Não, desculpa lá, vocês não estão a perceber que o Estado, o Estado e o Governo, desculpa lá, não podiam proibir. Fátima, estás maluca? Está bem. Está bem, mas a ministra podia ter respondido apenas: a Igreja Católica já tomou uma decisão, claro, no dia 21 de abril. Mas o que ela disse foi reproduzir o que eles dizem para tudo, que é que desde que respeitem as normas sanitárias, e eles vão ter uma celebração respeitando essas normas sanitárias. Ela abriu o jogo de comunicação que não valia a pena ter aberto. Claro, estava a dizer, a Igreja já tomou uma decisão nesse. A Igreja, obviamente, é livre, segundo as regras sanitárias, tomou uma decisão. Agora, de repente, parecia que ia haver outra vez Fátima. Ia haver Fátima. Absurdo. Não, pior. Ela abriu a porta e depois levou com a porta da cara na Igreja, que veio dizer não. Isto mantém-se tudo como estava. Não, mas mantém-se como estava, porque o que vai ser feito... Desculpa lá, eu tenho escrito sobre isto desde abril. Desde que houve um encontro entre o Cardeal e o Primeiro-Ministro. E o que está combinado desde então são celebrações dentro da Basílica
com as regras de segurança. Muito bem, por Oh, isso São José, bastava a ministra ter dito aquilo que tu escreveste. Era tão simples quanto isso. Ou seja, eu acho que a ministra foi. Ela estava a ser atazanada. Estava a ser atazanada com a CGTP. E naquela coisa sai aquela formulação que foi bastante infeliz e que reabriu uma história que não era preciso. Foi a miúda. Pois. Não era Mas o preciso. facto, o que vai ser feito é o que já estava combinado antes. Obviamente. E vai haver celebrações. Sim, mas aquela intervenção foi inútil, não devia ter existido. Claro. Mas pronto, a vida acontece. É porque aquela declaração da ministra veio introduzir uma confusão, porque as pessoas, eu que tenho escrito sobre o assunto, conheço isto em pormenor. Agora, a maior parte das pessoas não sabem o que é que estava em cima da mesa. Como é óbvio. Claro, mas a mim tinha a obrigação de saber. Mas deixa-me voltar ao PC, porque no fundo isso começa, como a Ana refere, porque a pergunta era sobre a caráter excepcional da 1º de Maio e da CGTP, e depois houve esta comparação também com o 13 de Maio. O PCP também continua a criar algum incómodo ou alguma dificuldade de resposta por parte do governo, nomeadamente agora com a história da festa do Avante, Luciano? Pois, isto fia mais fino. Vamos recordar algumas coisas que são importantes. Em plena pandemia, a princípio de março, o PCP anunciou que iria realizar a festa do Avante, apresentou o cartaz total de quem ia, de quem não ia, os temas, as exposições, tudo aquilo que a festa do Avante tem desde 1976. Entretanto, a ministra da Cultura resolveu chamar os organizadores dos festivais para um encontro do Ministério da Cultura. E o PCP ficou de fora. Está bem que a festa do Avante não é propriamente só um festival de música, mas é também um festival de música, onde se reúnem milhares de pessoas, não tantas como em Fátima, mas alguns milhares de pessoas. Já depois desse encontro da ministra com os organizadores dos festivais, o PCP acentuou que a festa se iria realizar, mas queria mudar o cartaz, chamando só músicos portugueses ou dos PALOP residentes em Portugal, portanto, uma forma de dizer, vamos mesmo para a frente com a festa. Entretanto, os festivais foram proibidos. E o texto que saiu do Conselho de Ministros falava em festivais de música não se podem realizar. O PCP logo a seguir faz um comunicado a dizer que a festa do Avante não é só um festival de música e vamos aguardar que o decreto-lei saia para ver o que é que vamos fazer. Nesse mesmo dia, o governo mudou o texto que tinha saído do Conselho de Ministros e acrescentou festivais de música ou acontecimentos similares. Ok, passou a incluir a festa do Avante, que não estava incluída. Agora, aguarda-se que o PCP decida. Nós temos contactado o PCP, estão ainda a ponderar o que é que vão fazer, mas a verdade é que isto é um problema muito grave para o PCP. A festa do Avante é uma das grandes fontes de financiamento do Partido Comunista Português, não é? Não é só um festival importante e um diversificado festival, mas eu não percebo mesmo com regras de confinamento, como é que se vai fazer aquilo? Não se faz. A festa do Avante não se faz. Depois é as tasquinhas. Não se faz. Faz-se a CGTP, faz-se aquilo que a gente viu e tal, mas não se faz a festa do Avante. Que, não tendo a dimensão de Fátima devota, é uma grande maluqueira de pessoas, como sabemos todos nós. E muitos jovens e a juventude com a sua, às vezes, irresponsabilidade. E tem outra dimensão, desculpa lá, a festa do Avante é no início de setembro. O início de setembro pode ser o momento em que em Portugal, como em toda a Europa, pode surgir uma segunda vaga de epidemia. Portanto, o princípio de setembro é uma altura muito sensível. E eu já há muitos anos que não vou, mas fui profissionalmente para a festa do Avante e antes ver espetáculos de música. E mesmo o comício, só se eles o fizerem como fizeram o 1º de Maio. Pois, exatamente. Façam o comício sem um concerto. Então, mas aí não há público normal, são só os dirigentes do PT na festa do Avante. Agora, quer imagina tascas de comida, restaurantes internacionais, vendas de livros, o pessoal todo a acampar na rua e a dormir acampado. Epá, não dá espetáculos de gente a dançar encostados uns aos outros. Não dá, não é possível o PCP insistir numa coisa que é um absurdo, ainda por cima em setembro. Repito, pode ser o início da segunda vaga.
Pode ser. Por falar Pode nisso em ser. setembro, Ana, deixa-me só para terminarmos. O PCP diz que o Festa do Avante não é um festival de música, é um evento político. Então quer dizer que no final de agosto, início de setembro, vamos ter o Chão da Lagoa, a Festa do Pontal, Não, o Chão a da Lagoa rentrée não dos vai ter nada. partidos. O que é que tu achas? Não vamos ter nada, acho que não vamos ter nada, acho que o bom senso vai prevalecer, porque apesar de tudo, ainda contamos com pessoas sensatas à frente, tanto do PCP como do PSD, sensatas a este nível perante a pandemia, e acho que não vai acontecer nada disso. Não vai haver rentrées. Não vai haver rentrée do PS, obviamente, não vai haver rentrées. O PS já suspendeu a rentrée. O PSD também creio que já suspendeu o Pontal e a Universidade. Não. O PSD só suspendeu até o momento o Chão da Lagoa. Então vão inventar umas rentrées. Vão inventar, Helena, tens razão, vão inventar, não através do Zoom ou através de outro meio de comunicação social pandémico, mas acho que vão inventar uma rentrée alternativa com meia dúzia de pessoas. Uhum. Tipo a Universidade de Verão, olha, o PSD, aliás, a Universidade de Verão, Se calhar, não há razão para não se realizar, tendo em conta algumas medidas. Tendo em conta que os estudantes já estão em Zoom. São meia dúzia de pessoas, sim, mas nós já tivemos a Universidade de Verão, aquilo são, enfim... Sim, cada um no seu quarto, depois logo se vê. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Obrigada. E bom reconhecimento cívico. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.